Bem-vindos ao curso Estrutura de Dados em C. Nesse primeiro momento vamos fazer algumas aulas de revisão, tá? Lembrando os conceitos básicos da linguagem de programação C, vamos iniciar com o item de estruturas, ou também registros, né? Como pode ser chamado aqui. Então a ideia aqui é que os registros, eles são estruturas que permitem com que a gente possa unificar várias variáveis, transformá-las dentro de colocá-las, empacotá-las dentro de uma única entidade, tá? Ela pode ser chamada de estrutura de dados heterogênea, uma vez que ela permite combinar dados de diferentes tipos, diferentes, por exemplo, do vetor, né? De um vetor, quando você declara um vetor, você tem apenas um único tipo, você define aquele tipo e pode utilizá-lo. Na estrutura, você pode combinar, você pode definir, eu tenho essa informação que é desse tipo, essa outra informação que é de outro tipo e assim por diante. Essas informações, nós chamamos elas de campos ou membros de uma estrutura. Então, uma estrutura, quando a gente declara uma estrutura, a gente vai definir quais são os campos ou então quais são os membros que essa estrutura possui. Ok? Os campos e os membros, elas podem ser de qualquer tipo. Inclusive, elas podem ser vetores, podem ser matrizes, podem ser outras estruturas, conforme a gente vai ver no decorrer dessa aula. Bom, então pensem da seguinte maneira: nós temos lá um indivíduo, querendo representar as informações do indivíduo, armazenar as informações do indivíduo no nosso código. Tá? Então quais são as informações? Idade, sexo, estado civil, nome, salário, aí a data do nascimento dele, talvez dia, mês e ano aí do nascimento dele. Bom, então se nós quisermos, podemos declarar essas variáveis e pedir para o usuário informar essas informações ou resgatar isso de algum lugar. Veja que essas informações, elas ficam soltas, certo? Não tem uma unificação. Se eu quiser fazer isso com duas pessoas, então eu teria que declarar o dobro de variáveis, ou então vetores para cada um desses tipos de variáveis. Qual que é a maneira que a gente resolve isso? Criando estruturas. Então a gente vai poder depois criar uma estrutura e colocar todas essas informações dentro dessa estrutura. E isso vai fazer com que o gerenciamento se torne muito melhor, mais fácil, mais simples, tá bom? Um outro exemplo, se eu quero representar uma data e hora exata, então eu teria que declarar uma variável dia, mês, outra ano, outra hora, minuto e segundo. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, horário de início e de fim, eu teria que declarar duas de cada uma dessas variáveis. E aí começa a ficar complicado e complexo e dá muito trabalho. Por isso a gente tem a possibilidade de criar essas estruturas. Bom, a declaração então, de uma estrutura, ela corresponde a definir um novo tipo de dado. Então assim como nós temos o inteiro, assim como nós temos o float, nós temos char, a gente pode criar um tipo de dado que a gente depois vai chamar até de tipo de dado abstrato, onde a gente encapsula uma série de informações ou uma série de campos dentro de uma única entidade. Então é como se a gente estivesse definindo, a gente pode pensar que o tipo de dado nada mais é do que qual é o formato dos dados na memória. Então quando a gente cria um tipo de dado, a gente não reserva um espaço na memória, a gente cria uma forma, que é como esses dados vão ser representados na memória. Uma vez depois que a gente declara e instancia essas estruturas, cria variáveis, declara variáveis para essas estruturas, aí sim a gente está fazendo a alocação da memória, seguindo aquele padrão, aquele formato. Okay? Então, após definido uma estrutura, é possível declarar as variáveis desse novo tipo. Mas note aqui que é importante observar que o simples fato de se declarar uma estrutura não está sendo feita a alocação de memória. Está apenas definindo um formato para possíveis alocações de memórias no futuro. Tá bom? Então, a sintaxe de declaração de uma estrutura segue esse padrão, struct, e aí o nome da estrutura, abre chaves, e aí a declaração das variáveis, que a gente vai chamar de campo nesse caso, tá? São a declaração dos campos que essa estrutura possui, porque a gente não está fazendo alocação de memória ainda. Depois fecha chaves e ponto e vírgula. Okay? Então essa é a declaração, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, no caso da pessoa, lá, do indivíduo que a gente quer representar, ao invés de ficar declarando variáveis separadas, o que a gente pode fazer? A gente pode declarar a própria, criar essa estrutura e declarar as variáveis dentro dessa estrutura. Então nós temos uma struct pessoa, que ela tem um campo de idade, ela tem um campo de sexo e um campo estado civil, que são do tipo char, um campo nome, que vai ser uma string, que é um vetor de caracteres, um campo salário, que é do tipo float, e o dia, o mês e o ano do nascimento dessa pessoa, eventualmente. Tá bom? Isso como um inteiro. Então nós temos essas informações declaradas, depois
a gente pode criar variáveis do tipo pessoa e usar essas pessoas, e usar esses campos de forma unificada. Tá bom? A gente já vai ver como faz isso, relembrar, né, como faz isso, partindo do princípio que você já sabe declarar e usar as structs. Aqui um exemplo com a data e hora. Então, se eu quero declarar uma data e hora, vai ficar de que forma? Eu declaro todas as informações, todos os campos são de um único tipo de dado. Tá? Veja que eu ainda posso ter um único tipo de dado na estrutura, mas isso vai facilitar. Eu poderia declarar um vetor de 6 posições aqui? Poderia, mas o que é a posição 0? O que é a posição 1? O que é a posição 2? Fica muito confuso. Tá? Dessa forma a gente dá nome para as coisas. Então eu estou dando um nome, que eu tenho uma informação que é o dia, uma informação que é o mês, outra que é o ano, e assim por diante. Bom, vamos ver então. Uma vez que a gente criou a estrutura, definiu qual é o formato da estrutura, aí sim nós podemos declarar as variáveis a partir desse novo tipo. Tá? E essas variáveis podem ser uma variável simples e pode ser um vetor também. Então aqui alguns exemplos, ó. De criando 3 pessoas, 3 variáveis para armazenar pessoas, eu chamei de P1, P2 e P3. Essas variáveis, essas sim estão reservando um espaço na memória. Tá? Aqui a gente está criando um vetor de funcionários, que eu chamei de funcionários, um vetor de pessoas, que eu chamei de funcionários, de 100 posições, e aí eu tenho cada uma posição, uma pessoa. Tá? E eu criei aqui 2 variáveis de data e hora, que eu chamei de DT início e DTF, seria define, sei lá, o nome que a gente quiser aqui colocar, tá bom? Que são apenas variáveis. E aí, uma vez que a gente declarou as variáveis, nós podemos utilizá-las usando o ponto, que é o operador para acessar os membros. Então você coloca o nome da variável, ponto, o nome do campo ou o nome do membro que você quer acessar. Então, por exemplo, e aí você pode fazer scanf, leitura, receber informação, mostrar informação, alterar informações, fazer cálculo com as informações. Aqui alguns exemplos. Ó. Então eu tenho lá a pessoa 1, ponto nome. Então aqui eu estou fazendo um scanf para ler o nome da pessoa 1. Veja que não tem comercial aqui porque nome é do tipo string. Tá? A gente está considerando que nome é uma string. E a gente está fazendo uma leitura de string. Para eu acessar diretamente um campo, ó, P1.idade. Então eu estou pegando a idade da pessoa 1 e estou definindo isso de forma manual. Tá? Uma vez que eu já tenho a informação, se eu quiser mostrá-la, por exemplo, esse printf, está mostrando 3 valores, que seria o DT dia, o DTF dia, DTF mês e o DTF ano, que seria o dia, o mês e o ano dessa data F aqui, que é a data final, talvez. Tá? Aqui um exemplo, ó, acessando uma posição do meu vetor funcionários, estou acessando a posição 10 do vetor funcionários, pegando o salário dessa pessoa, e multiplicando o salário por 1.15. Veja que eu faço a mesma coisa, da posição 10, salário, ponto 1.15. Isso aqui corresponde basicamente a aumentar em 15% o salário da pessoa. Eu poderia também verificar, por exemplo, fazer condições, P1.sexo é igual a P2.sexo, testando se as duas pessoas são do mesmo sexo, tá bom? Isso sempre acessando a partir do ponto, nome da variável, ponto, se for um vetor, qual é a posição do vetor, ponto, e passa-se a utilizar então essa variável. Ok? Bom, então essa é uma forma. Existe uma segunda alternativa na declaração de structs, que é até um comando que eu até utilizo mais, que é por meio do typedef. Tá? Ele não é especificamente para isso, tá? Mas ele pode ser utilizado para nomear tipos de estrutura. Com isso, veja que nos exemplos anteriores, se eu voltar aqui, ó, quando eu declaro uma variável, eu tenho que colocar a palavra struct e o nome que eu dei para minha struct. Então, struct pessoa, struct data e hora, struct cliente, struct produto, o nome que você definiu. Tá? A gente pode simplificar esse processo utilizando o typedef, que basicamente é dar um nome específico para uma struct. Tá? Então a gente vai definir como se fosse um tipo de dado. Veja que a gente não está criando um novo tipo de dado, só está criando um apelido ou só uma forma diferente de chamar a mesma coisa, tá? A partir de uma única palavra. E aí com isso a gente vai evitar o uso da palavra struct, tá? Durante a declaração das variáveis, só isso. Mas depois na prática isso simplifica bastante o trabalho na hora de declarar. Então eu sempre vou utilizar por typedef, por isso que eu estou fazendo essa explicação aqui. Okay? Isso pode ser feito durante ou após a declaração da estrutura. Então a gente pode criar a estrutura e depois dar um nome para ela, renomeá-la, vamos dizer assim, ou então durante a criação da própria estrutura, aí nós nem precisamos colocar um nome, basta já definir o nome do tipo. Tá? E como que isso é feito? Vamos ver aqui.
Olha, alguns exemplos, nesse caso, typedef struct pessoa, veja que eu já tenho criado então a minha struct pessoa, então o que eu faço? Typedef, aí o nome da struct pessoa e o nome do tipo que eu quero, então agora eu estou criando um tipo que eu chamei de pessoa, com P maiúsculo, veja que tem diferença aqui, então a pessoa, ao invés de, quando eu for declarar uma variável, agora eu não preciso mais escrever struct pessoa, basta eu colocar pessoa com P maiúsculo, que já sabe que isso é um alias, que é um apelido para isso aqui. Posso fazer a mesma coisa com o meu data e hora. Ao invés de eu declarar variáveis do tipo struct data e hora, eu estou criando um typedef, e aí eu estou chamando esse typedef de timestamp. Então eu poderia declarar timestamp quando eu for, veja que estou criando um nome diferente só para ilustrar. Isso são, uma vez que eu declarei a estrutura, e aí eu estou criando um typedef depois disso. Eu posso fazer isso ao mesmo tempo, durante, tá? E aí eu não preciso colocar um nome na minha struct. Basta usar a palavra typedef, struct, e aí eu defino as variáveis que eu quero, os campos que eu quero, ao final das chaves eu coloco então qual é o nome do meu typedef. Veja que colocando dessa forma, quando eu for declarar, a minha struct não tem nome, tá? Então eu vou declarar apenas uma variável do tipo data, ok? Bom, aqui os exemplos, ó, então pessoa com P maiúsculo, P1, P2, P3. Se eu quero declarar um vetor de funcionários, que são vetor de pessoas que eu vou chamar de funcionários, eu coloco pessoa com P maiúsculo, tá? Aí se eu quiser o tipo timestamp, veja que agora eu estou colocando timestamp, veja que isso dispensa o uso da palavra struct. Na verdade, se eu colocar struct aqui vai dar erro, né? Porque agora já não tem, o struct teria que ser struct data e hora, tá? Ou timestamp, que significa a mesma coisa. E no terceiro exemplo aqui, quando eu declarei lá aquele struct sem nome, eu disse que ela tem o tipo daquela struct tem o nome de data, então eu posso usar diretamente data. Então é só uma forma de simplificar o processo de nomear aqui, de declarar as minhas variáveis, tá? Por fim, a gente pode declarar structs dentro de, usar structs dentro de outras structs, tá? Estou criando um tipo que eu chamei de funcionário, tá? E ele tem nome, ele tem as vendas no mês, cada um dos meses, e ele tem data de nascimento e data de admissão. Veja que data aqui é um struct que eu criei anteriormente, que é uma estrutura do tipo data. Então agora eu tenho nascimento e admissão, e aqui dentro de nascimento eu tenho o dia, o mês e o ano, assim como em admissão eu tenho o dia, o mês e o ano. Tá? Se a gente for ver um exemplo, ó, então eu criei aqui duas variáveis, tá? O funcionário novo e uma lista de funcionários de senha. Veja que eu posso novo ponto admissão, que seria a informação, a propriedade do novo, e aí veja que a admissão é também uma estrutura, então eu posso colocar mais um ponto e colocar outro campo que eu quero acessar. Então eu estou acessando o dia de admissão do funcionário, tá? Nesse caso o mês de admissão do funcionário, o ano de admissão do funcionário. Estou definindo aqui uma data, assim como eu posso, se for no caso do meu vetor, então eu posso definir qual é a posição, por exemplo, lista da posição 0, ponto nome, lista da posição 0, ponto vendas do mês da posição 1. Ou então eu posso colocar listas da posição 0, ponto nascimento, ponto ano. Tá? Então, o ano de nascimento do elemento da posição 0 do meu vetor. Okay? Então, essa aqui é uma visão geral do uso de estruturas, como declarar, como utilizar e para que serve. Okay? Na próxima aula eu trago um exemplo, implementando um exemplo para ilustrar todos esses conceitos que eu acabei de mostrar.